e aprendendo com Deus através da palavra, né? Ele usa os seus servos que se preparam, que se dedicam para trazer para nós. Então, receba de Deus aí nessa noite para a sua vida. Amém, igreja? Queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja com todos, amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. Nós estaremos lendo do versículo 11 até o versículo 17. Dando continuidade assim aos nossos estudos doutrinários na carta de Paulo aos Coríntios, não é? Quantos têm sido abençoados aqui, diz amém? Glória a Deus. Capítulo 5, a partir do versículo 11, diz assim a palavra de Deus: uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos orar. Te damos graças, Senhor, pela Tua palavra que foi lida mais uma vez. Te pedimos, Senhor, que ela seja eficaz, que ela seja, Senhor, para nós como um ensinamento e que ela seja, ó Deus, edificante para a nossa vida, nos trazendo lições, nos trazendo exortações acerca do andar contigo, ó Deus, da vida contigo aqui neste mundo. Ó Senhor, que essa palavra nos torne, ó Deus, mais parecidos com Teu Filho Jesus e que saiamos daqui, ó Deus, com a convicção de que estamos caminhando para a eternidade, orientados pela Tua santa palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixe-me lhe contar uma história. Uma certa atleta, não é? Depois de ter ganhado uma competição muito disputada nos Estados Unidos, ganhou de presente uma viagem ao redor do mundo durante 3 semanas. E ela lutou muito para conseguir esse prêmio. E no final da competição, cercada por repórteres, por pessoas que queriam entrevistar e saber do esforço daquela jovem para ter ganhado aquela competição, ela fica sabendo que a sua melhor amiga tinha sido acometida de uma doença e estava sendo conduzida para o hospital naquele momento. E os repórteres dizem para ela: parabéns, que bom que você ganhou, não é? Qual a sua expectativa para essa viagem agora ao redor do mundo? Ao que ela responde meio que constrangida: eu não vou. Todos ficaram em choque naquele momento e disseram: mas como pode? Você vai recusar esse prêmio? Sim,
Eu posso dar para outra pessoa, para o segundo lugar, para o segundo colocado, não tem problema. A questão é que a minha melhor amiga agora está indo para o hospital e eu preciso ficar com ela. E o repórter questionou, mas por que então que ela não fica com a família dela e você vai, né? Porque que não tem outra pessoa que possa fazer isso por ela? Ao que essa atleta responde, olha, vocês não sabem da minha história. Em certo tempo eu estava presa nas drogas, eu estava também hospitalizada à beira de um leito de morte. E tive que ficar muitos dias no hospital. E sabe quem ficou comigo? Ela. Um dia ela esteve comigo, cuidando de mim, ela trocou minhas roupas, ela limpou os meus vômitos. Ela conversava com os médicos e se preocupava com o passo a passo do tratamento. Ela sempre esteve preocupada comigo e agora tudo que eu puder fazer com ela ainda vai ser pouco diante do que ela fez por mim. Sabe, irmãos, a lógica do amor ultrapassa todas as outras lógicas, não é verdade? Aquela jovem se sentiu amada quando mais precisou. E agora ela estava dizendo assim, agora eu vou retribuir esse amor. Agora eu vou fazer por ela o que ela fez por mim. Não importa se eu ia ganhar uma grande viagem. O meu papel agora é, de fato, acolhê-la. Sabe, irmãos, o amor é aquele sentimento que muda todas as coisas, que muda o entendimento das pessoas. O amor é aquele sentimento que nos dá poder de enfrentar as coisas que jamais imaginaríamos enfrentar. Por amor, nós somos capazes de fazer coisas inimagináveis, não é verdade? Por amor, um pai fica acordado de madrugada com o seu filho, né? Mesmo com muito sono. E eu já vivi essa experiência. E vivo de vez em quando. Por amor, uma mãe vai até a cadeia e diz assim, eu acredito que você vai sair pela porta da frente, ainda que ninguém acredite em você, eu acredito. Que coisa maravilhosa, irmãos, é nós percebermos que o amor é o próprio Deus. A essência do amor nos coloca numa posição em que nós entendemos que somos impulsionados a fazermos coisas que por nós mesmos nós não faríamos. Essa é a lógica do amor. Mas talvez você esteja me perguntando o que essa história tem a ver com 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 5, capítulo 5, versículo 11, até o 17. Talvez você esteja perguntando qual a relação que existe dessa história com o texto que nós lemos. Deixe-me explicar para você. É desse amor aqui que Paulo está falando nessa passagem. O amor que impulsiona. O amor que vai além. Sabe, irmãos, Paulo entendia com muita convicção aquilo que Cristo tinha feito na sua vida. Paulo tinha muita consciência da obra de Cristo, de ter tornado a pessoa que ele era, né? De ter tirado ele da situação de perseguidor para agora perseguido. Paulo sabia da obra de Cristo, da graça de Cristo em sua vida, que o fazia agora falar das coisas eternas, falar das coisas invisíveis, valorizar as coisas espirituais. Paulo está regozijante e dizendo para essa igreja de Corinto aqui, olha, vocês precisam entender isso. Que tudo que eu faço, a pessoa que eu sou, a pessoa que eu me tornei, foi por causa do amor de Deus. O que eu faço não é porque eu entendo o que devo fazer, é porque o amor de Cristo me impulsiona a fazer. O meu apostolado está sustentado pelo amor de Deus. Mas entenda, o contexto aqui é que havia alguns falsos apóstolos na igreja de Corinto, duvidando assim da veracidade do apostolado de Paulo. Eles diziam mais ou menos assim, olha, como é que pode? Esse cara aí se diz apóstolo, mas ele só vive sofrendo. Ele se diz apóstolo, mas ele não tem características de um líder.
Porque naquela época os líderes, eles se vangloriavam de si mesmos. Eles eram pessoas que gostavam de dinheiro, gostavam de poder, gostavam de prestígio, enquanto Paulo negava todas essas coisas e queria apenas falar das coisas de Deus. Lembre, Paulo está defendendo o seu apostolado, dizendo: o que me diferencia desses que vocês admiram, desses que vocês consideram líderes, é que eu falo das coisas espirituais, é que eu falo das coisas que são eternas, é que eu falo daquilo que realmente importa. Eu valorizo o amor de Deus na minha vida. Esse amor me impulsiona a ser diferente deles. Esse amor me impulsiona, e vocês precisam perceber isso. Sabe, Paulo estava então dizendo para aqueles irmãos de Corinto: olhem para mim a partir das marcas de Cristo, a partir do modelo de Jesus, que como homem também sofreu perseguições até a morte, e morte de cruz. E perceba, irmãos, que só isso já bastava para que a igreja de Corinto então entendesse que Paulo era um verdadeiro apóstolo. Veja o que ele diz, então, no versículo 11, leia comigo mais uma vez. Ele diz assim: uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Versículo 12, não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham o que responder, olha agora, aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Veja, Paulo está dizendo aqui: olha, eu não estou preocupado em parecer com eles, eu não estou preocupado com os padrões humanos de liderança que vocês estão acostumados a ver. O único padrão que me interessa, o único modelo que eu sigo é o modelo de Cristo. Sabe, o padrão do apostolado de Paulo era o próprio Jesus. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, Deus sabe das minhas intenções, Deus sabe da minha sinceridade. Eu estou pouco me lixando para esse pessoal que se vangloria, eu não me importo com eles, mas eu me importo com vocês, Coríntios. Eu quero que vocês vejam que há um diferencial em mim. Eles estão me acusando de sofrer por causa do Evangelho, de não ter características de um líder, mas as características que eu carrego comigo são características eternas. O que eu carrego comigo são as intenções do meu coração. Tudo que eu faço é de coração, é baseado no amor e na graça de Cristo que um dia me alcançou. Paulo queria que eles conseguissem diferenciar, é o que ele diz no versículo 12, não é? Ele diz: para que tenham que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Veja, Paulo está dizendo assim: é muito fácil diferenciar. Vejam quem realmente fala de coração e quem realmente está buscando glória para si. Quem está me entendendo diz amém. Sabe, irmãos, os cristãos de Corinto se limitavam a olhar para Paulo apenas em valores humanos, apenas a partir de lentes humanas, nos termos desse mundo. E aqui eu queria pensar com você que, como cristãos, eu e você aqui, nós precisamos entender que nós somos filhos de Deus, nós somos sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus. E quando nós conhecemos esse amor, quando nós conhecemos a graça de Cristo, nossa mente é transformada, ao ponto de nós não precisarmos mais da aprovação desse mundo. Esse mundo baseia o conceito de bom, esse mundo constrói uma ideia de que você é uma pessoa bem-sucedida, de que você é uma pessoa boa, a partir de obras, a partir do dinheiro, a partir do que você tem. Você se torna uma pessoa relevante na sociedade se você consegue trocar o seu carro todo ano, se você tem dinheiro. Os valores desse mundo, eles são invertidos, porém, quando nós conhecemos a graça de Cristo, irmãos, nós entendemos que os nossos valores não são baseados nos termos desse mundo, nem em valores meramente humanos, mas nós temos sim a convicção de que existe uma promessa sobre nós, aleluia,
que alcançará sua plenitude em uma nova dimensão. Ou seja, o nosso valor, ele é dado por Deus. E o nosso prêmio não será nesse mundo, não é? Coitado daquele que espera apenas nesse mundo. Coitado daquele que junta tesouros para si, como diz nos evangelhos. Que acha que o seu valor está no seu dinheiro, nos títulos que ele obteve, não é? No nível intelectual que ele tem. Coitado de você, porque isso a traça e a ferrugem consomem. Mas nós temos essa esperança como igreja. Quantos podem dizer amém? Que o nosso valor, ele está ancorado nas promessas de Cristo para nós. E que nós estamos num processo, irmãos, não é de avanço dentro das promessas de Deus, onde já fomos justificados, fomos santificados, e um dia seremos glorificados para que o nome dele seja engrandecido. Sabe, o estágio último da nossa realização não está nas coisas desse mundo, mas está no céu de glória que espera por nós. Você pode ser ridicularizado, você pode ser zombado pela sua família, as pessoas podem não entender, assim como Paulo estava vivendo aqui, as pessoas ficavam dizendo, como pode um apóstolo desse jeito, só vive sofrendo, só vive aí, não é, falando de Jesus, e cadê as características de um líder dele? E Paulo não está nem aí. Paulo está dizendo, eu sei em quem tenho crido, sabe, Paulo está dizendo assim, eu sei quem é que me guia, eu sei quem é o meu dono. Glória a Deus por isso, irmãos, é que existe uma promessa sobre nós, e essa promessa alcançará sua plenitude em uma nova dimensão. E aí onde está, né? Pois um dia todos nós estaremos prestando conta diante do Senhor, é o que ele diz no versículo 10, nós nem lemos, mas veja o que ele diz no versículo 10, volte um pouco aí. O presbítero Júlio trouxe semana passada, diz assim, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Sabe, é no dia que o Senhor nos chamar, nós nos apresentarmos para Ele, e Ele dizer assim, vinde benditos do meu Pai, pode entrar no reino que foi preparado para você. Você pode não ter valor nenhum aqui nesse mundo, mas tenha certeza que perante o tribunal de Deus, se você for fiel a essa palavra, a sua recompensa está guardada. O seu valor é eterno, o seu valor não é material, o seu valor é eterno. Quantos podem dizer amém? Paulo então avança em seu argumento, em uma dimensão totalmente diferente. Como quem diz, vocês realmente querem saber por que eu me comporto assim? Vocês continuam preocupados pelo fato de eu não ser aquilo que vocês esperam? E aí veja o que é que ele diz no versículo 13. Veja que curioso aqui, a forma como ele argumenta no versículo 13. Ele diz, se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Veja, aqui havia uma crítica sobre o apóstolo Paulo, indica que se refere a alguns momentos de adoração em que Paulo louvava, em que Paulo adorava o Senhor, não é? que Paulo assim esboçava emoções diante do Senhor, e aqueles líderes ficavam julgando e dizendo, como pode, só pode estar louco, não é? Olha o que ele está fazendo, não é? Paulo rasgava o seu coração diante de Deus, e ele diz assim, ó, se enlouquecemos é por amor a Deus. Mas ele tinha consciência também, não é? Que não estava fora de si. Ele diz, se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Veja o versículo 14, ele diz, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Amém? Veja, irmãos, é como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, às vezes até parece que eu esteja fora de mim. Mas se esse é o caso, é porque estou trabalhando para Deus. É porque estou adorando ao meu Deus. E é assim que tenho que lidar com vocês.
E Paulo está apelando para essa igreja, dizendo: entendam, tudo isso é por amor a Cristo. É Cristo que me impulsiona a ser do jeito que eu sou. A principal razão pela qual Paulo se comporta dessa forma, irmãos, é o amor a Cristo. Ele não tem medo de julgamentos. Ele não se preocupa com teorias meramente humanas, mas se importa de agradar a Deus. E aqui eu fico pensando, no nosso contexto, na nossa realidade. Quantas vezes, irmãos, por medo de sermos julgados, por medo de sermos criticados pelo meio em que vivemos, andamos disfarçados de cristãos. Andamos disfarçados, não falamos de Deus, porque muitas vezes passa pela sua cabeça: eu vou falar de Deus aqui e essa pessoa vai zombar de mim. Sabe, lá no seu trabalho, aquele seu chefe, aquele seu parceiro de trabalho, que não crê nessa palavra, e muitas vezes você acaba silenciando, e você acaba ficando constrangido de falar de Deus, porque possa ser que você seja ridicularizado pelos demais. E o mundo nos convida, irmãos, a fazermos a diferença exatamente a partir do que essa palavra diz. Aquele jovem na escola que ninguém sabe que ele é um crente no Senhor, porque ele se parece muito mais, com a maioria deles, dos colegas. E isso não tem a ver necessariamente com vestimenta, mas tem a ver com comportamento. Quantos jovens têm cedido às pressões desse mundo? Como é que eu vou falar de Deus para aquele professor que é ateu? Como é que eu vou falar de Deus e dizer que amo a Deus no meio de uma juventude corrompida? Paulo está dizendo assim: eu nem me importo com isso. Eu nem me importo com esses padrões. Eu falo, eu adoro, eu falo de Deus, eu falo das coisas eternas, eu falo que vou morar no céu, eu creio nas promessas de Deus, ainda que zombem de mim. Dizer que vai morar no céu tem se tornado um tabu para muitos. Você crê nessa história de céu, de inferno, Ainda se questiona, vocês creem nisso? E quantos jovens cristãos hoje têm silenciado diante das pressões, das teorias meramente humanas? Você crê que foi Deus que criou o mundo? Como você é antigo, você nunca leu Darwin? Você nunca leu filosofia? E quantos jovens, irmãos, têm deixado de crer nessa palavra por ceder aos padrões desse mundo? Eu quero convidar você a pensar que precisamos nos posicionar cada vez mais. Precisamos defender a fé que abraçamos. Precisamos permanecer firmes até o fim. Paulo estava sendo ridicularizado por falar de coisas invisíveis. Paulo estava sendo ridicularizado por falar de coisas eternas. Enquanto aqueles líderes ficavam criticando e dizendo: olha aqui, nós sim somos bem-sucedidos, nós temos dinheiro, nós temos status, e esse aí, o que é que ele tem? E Paulo está dizendo: Corinto, preste atenção às coisas eternas. Sabe o que é que me faz falar dessas coisas invisíveis? O que me faz falar das promessas de Deus? Veja o que é que ele diz no versículo 14. Ele diz: pois o amor de Cristo nos constrange. É como se ele estivesse dizendo assim: eu sou o que sou, eu faço o que faço, eu sou do jeito que eu sou, porque o amor de Cristo me constrange a fazer. Não é por medo. Não é por medo, não é por punição. Lembra da história que a gente contou no começo? Aquela jovem atleta tinha tudo para fazer a viagem dos seus sonhos, mas ela se sentiu constrangida quando soube que a pessoa que cuidou dela há anos atrás estava no hospital, e ela diz assim: não, eu agora sou constrangida a não ir para essa viagem e cuidar dela e fazer por ela aquilo que ela fez por mim. Paulo está dizendo assim: olha, está vendo tudo que eu faço, as coisas que eu falo,
Eu falo porque eu sou constrangido por esse amor. Esse amor me lançou numa nova realidade, esse amor me lançou numa nova forma de pensar, numa nova perspectiva, num novo ambiente espiritual, e é impossível não falar. E ele diz, porque estamos convencidos, veja, de que um morreu por todos, ou seja, Cristo morreu por todos, logo todos morreram. Versículo 15, e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si, veja. Perceba, tenha como um plano de fundo aí que Paulo está defendendo o ministério dele. É como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, eu não vivo mais para mim não. Os meus atos, os meus pensamentos, a minha conduta não é mais voltada para mim mesmo. E ele diz assim, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Que coisa linda, irmãos. Quando somos alcançados pela graça e pelo amor de Cristo, passamos a viver para Ele, passamos a obedecer a Sua palavra, passamos a renunciar os nossos desejos, passamos a fazer tudo em função daquele que morreu por nós. E isso não é por medo de ser punido, mas é a resposta de um coração amoroso, que resolve devolver a Deus aquilo que recebeu. Perceba, irmãos, quando nós obedecemos essa palavra, quando nós não nos submetemos aos ditames desse mundo, quando nós renunciamos à nossa carne, o nosso velho homem, isso não é por medo de ir para o inferno, não. Mas é uma resposta amorosa de um coração cheio de amor, de um coração caloroso, que entende de onde foi tirado. Aleluia. Sabe, irmãos, e é isso que nos faz ser diferente do que o que éramos. Se fosse por nós mesmos, nós não íamos conseguir. Se fosse por medo também, nós não íamos conseguir. Sabe, o que nos mantém vivos, obedecendo essa palavra, renunciando a nós mesmos, vivenciando o reino de Deus todos os dias, obedecendo a sua palavra, fazendo o bem, amando ao próximo, cuidando do nosso irmão, vivendo os valores do reino, sabe, é a graça de Cristo, é o amor de Deus, é porque Cristo morreu na cruz. É porque Cristo então morreu por aqueles que estavam mortos, que éramos nós em nossos delitos e pecados. Porém, irmãos, quando Ele ressuscita, Ele nos ressuscita juntos com Ele, como diz Paulo aos Romanos. E quando nós entendemos esse mistério espiritual, em que Jesus satisfez a justiça de Deus, morrendo na cruz por causa dos nossos pecados, tudo que nos resta é devolver a Ele amor. E é por isso, irmãos, que nós abrimos mão de tanta coisa. E é por isso que nós abandonamos a nossa velha vida e passamos a viver para fazer a vontade de Deus. Eu poderia perguntar aqui, quem você era há 10 anos atrás? Onde você estaria numa quarta-feira à noite, há 10 anos ou 5 anos atrás? E por que você está aqui hoje? Certamente você está aqui hoje, porque o amor de Cristo te alcançou. A obra que Deus fez na vida do nosso irmão missionário que contou o seu testemunho aqui, foi uma obra de amor. E é por causa desse amor de Deus que preservou a vida dele, que ele hoje está aqui testemunhando, dizendo o que Deus fez na vida dele. E somente Deus, irmãos, pode fazer isso. Qual é a instituição do Estado que pode melhorar um homem? Nenhuma. Qual é o colégio? Qual é a clínica de recuperação que pode devolver a vida ao homem perdido em seus pecados, em sua maldade? Nenhuma. Somente o amor de Cristo, a experiência com Ele, é que transforma a vida do homem de verdade.
E é como se Paulo estivesse dizendo assim: olhem para mim antes, olhem, vejam quem eu era antes e vejam quem eu sou agora. É por isso que eu sou assim, é por isso que eu adoro, é por isso que eu falo das coisas de Deus, é por isso que eu glorifico a Deus, é por isso que eu canto alto, é por isso que eu oro, é por isso que eu falo das coisas eternas, é por isso que eu digo que vou morar no céu, é por isso que eu digo que tenho uma esperança eterna, que nos mantém de pé todos os dias. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Quando nós temos essa experiência, nós passamos a viver pautados pela vontade de Deus para nós. Nós passamos a viver marcados pela glória de Deus. Carregamos conosco as marcas de Cristo. Olhe para a sua Bíblia agora, versículo 16. E ele diz: de modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Paulo está se referindo aí à história de Cristo aqui na terra, a vida terrena dele aqui na terra, né? Como se fosse assim, mostrando o antes e o depois, mas mostrando então assim a sua vitória na cruz. Ele diz: agora já não o consideramos assim, ele venceu na cruz. E aí no versículo 17 ele arremata tudo que ele vem dizendo e diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Glória a Deus, glória a Deus. Quem aqui se tornou uma nova criatura em Jesus? Amém? Glória a Deus, irmão. Se alguém está em Cristo, é nova criação, sabe? Nova criação aqui é como se tivesse sendo traduzido por nova realidade. Se alguém está em Cristo, agora está num novo mundo, está vivendo em uma outra dimensão. Oh, aleluia! Quando um novo mundo nasce, um novo modo de vida nasce junto, não é verdade? E nós podemos perceber isso em muitos estágios da vida. Sabe, o casal que tem o primeiro filho, perceba, surge um capítulo totalmente diferente na vida desse casal, que agora tem que abrir mão de tudo. A vida deles nunca mais será como antes, e surgem novas demandas, e surgem novas responsabilidades, e eles passam a ver o mundo de outra forma. Quem é pai aqui sabe, existe uma vida antes dos filhos, e uma vida depois dos filhos. Uma nova realidade é inaugurada quando chega um filho. Ou nós poderíamos dizer, alguém que muda de um país para outro. Quem já teve essa experiência sabe. Uma nova realidade se inaugura. Você tem que aprender uma nova língua, as novas leis civis daquele país, a cultura daquele lugar, a comida daquele lugar. Você tem que se adaptar. Tudo muda, irmãos. Quando uma nova realidade nasce, um novo modo de vida nasce junto. Se você hoje for morar nos Estados Unidos, você vai ter que aprender a falar inglês, senão você vai sofrer. E é isso que Paulo está dizendo: olha, quando eu conheci a Cristo, uma nova realidade nasceu dentro de mim. É como se ele estivesse dizendo assim: minha língua mudou, minha forma de pensar mudou, meu jeito mudou. Eu agora vivo em função das coisas espirituais. Sabe, irmãos, Cristo é o segundo Adão, que inaugura uma nova realidade, que inaugura um novo ambiente para que possamos ser inseridos. Adão fracassou, mas Cristo venceu na cruz. A partir de Cristo nós somos enxertados no seu reino, nós somos enxertados na videira. Que coisa maravilhosa, irmãos! E quando isso acontece, algo novo acontece, uma nova vida nasce. Quando conhecemos a Cristo, uma nova realidade nasce. É por isso que ele diz: se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas se passaram, eis que surgiram coisas novas.
Amém, irmãos? A exortação de Paulo à igreja de Corinto é para que eles entendam e reconheçam que um novo mundo surgiu a partir da morte e ressurreição de Jesus no novo corpo. Corpo gloriosamente físico, mas não corruptível. Jesus foi esse homem que encarnou, se tornou como eu e você, mas não se corrompeu. Sabe, Jesus é o sacrifício perfeito de Deus por causa dos nossos pecados. Em Jesus, uma nova realidade se inaugura. Os coríntios precisavam entender isso. Precisavam olhar para Paulo a partir dessa nova realidade. Em vez de esperarem que ele imitasse os padrões dos apóstolos de sua época, que eles estavam acostumados. O desafio para mim e para você hoje é identificarmos os padrões desse mundo e tentarmos não nos identificar com ele. É o que Paulo também diz aos romanos: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para vossas vidas. A minha oração, irmãos, é que você tenha essa experiência, é que você viva numa nova realidade, é que você viva numa nova dimensão que foi inaugurada em Jesus, e que você diga assim: minha vida agora é para a glória de Deus, minha vida agora é pautada nos mandamentos de Deus. Eu obedeço a Ele, eu faço o que faço, eu vivo do jeito que eu vivo por amor a Deus, porque esse amor nos constrange a viver. Esse amor nos coloca nessa dimensão em que nós olhamos para Ele e entendemos não tem outra vida a não ser viver por Ele. Assim como aquela jovem que abre mão da viagem dos seus sonhos. Talvez esse seja o nosso desafio, de abrirmos mão de nós mesmos para vivermos a vontade de Deus na nossa vida. Que Ele nos abençoe em nome de Jesus. Amém.